Olá, unidos novamente pela palavra do Senhor. O tema que eu trago para nós agora é atos de contrição. O texto que eu vou ler está no Salmo 51, no versículo 17, que diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. O Salmo 51, como nós sabemos, é um salmo do rei Davi, que tem um coração segundo o coração de Deus. Então, a nossa reflexão nesse momento é sobre atos de contrição, sabendo e lembrando que Deus nunca despreza um coração quebrantado e um coração contrito, como diz o salmista no Salmo 51, 17. Mas a principal questão para nós cristãos é: como ter a experiência de um coração contrito? Como um coração magoado, com um coração triste, com um coração ferido, com aquilo tudo que nós juntamos e guardamos em nossos corações? Como nós podemos ter se o nosso coração muitas vezes está triste, magoado e ferido? Como ter um coração contrito? Nós começamos bem quando nós começamos pedindo. Não tem outro jeito. Quando nós estamos nessa situação deplorável de um coração moído, de um coração triste, nós temos que começar de alguma maneira. E às vezes a melhor maneira é começar pedindo. Eu queria que não soasse tão comum, pois é essa a verdade mais profunda sobre o nosso retorno para Deus. Nós não podemos simplesmente fazer o arrependimento de coração acontecer. Não. É algo que proporcionamos ao criar certo sentimento, com uma certa atmosfera, certo tipo de música talvez. Isso é um dom de Deus puro e simples. No entanto, é um dom que Deus faz questão de conceder aos que pedem. Nós temos que pedir a Deus o dom do arrependimento. É dom, arrependimento é um dom de Deus. Então nós pedimos isso para Ele. E esse tipo de pedido Deus não nega. Logo, nós precisamos de ter coragem e persistência. E devemos também pedir um coração contrito. Então nós estamos pedimos a Deus o dom de um coração arrependido. Aproveitamos e pedimos também um coração contrito. Pedir um coração que chore. Pedir a Deus um coração que lamente as falhas, as tristezas. Podemos orar: Senhor, permite que eu receba o dom das lágrimas. Quem sabe você é aquela pessoa que não consegue soltar uma única lágrima de tão endurecido que está já o coração. Não chora mais, já sofreu demais, já doeu demais, não tem mais lágrimas. Então peça a Deus um coração que chore, porque isso vai trazer alívio para a sua alma. Se a princípio o coração quebrantado não aparecer, devemos continuar pedindo, continuar buscando, continuar batendo a porta do Senhor. O exemplo do coletor de impostos na parábola de Jesus, devemos suplicar como ele fez: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador, como está lá em Lucas 18:13. Não apenas uma vez, nem de vez em quando, mas com todas as nossas forças, como as pessoas que chamam a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Juntamo-nos a esse coro de vozes de todas as idades, pedindo o dom do arrependimento, pedindo a oração de lágrimas. Pode ser que às vezes nossa oração seja reduzida a uma única palavra. Não temos forças para mais nada, a não ser de orar ao Pai dizendo: Senhor, misericórdia, misericórdia. Em segundo lugar, devemos também confessar. É importante reconhecer nossa falta de fé, reconhecer que a nossa fé é pequena, reconhecer nossa distância, reconhecer nossa dureza de coração.
Na presença de um Pai amoroso e gracioso, devemos declarar nossos pecados sem justificativa ou privação. Declarar a nossa descrença, declarar a nossa desunião, a nossa arrogância, declarar a nossa autossuficiência e ofensas pessoais para serem nomeadas, numerar os nossos pecados, dizer, declarar ao Senhor as nossas dificuldades. Aprendemos com a declaração chocante de Paulo em Romanos 7:24, miserável homem que sou. É o clamor do cristão maduro que anseia pelo espírito de arrependimento. Essa é a voz de Paulo em Romanos 7:24. Miserável homem que sou. Não devemos deixar espaço para justificativas, nem para circunstâncias atenuantes. Devemos dizer por minha culpa mais repugnante. Confessamos estes pecados e todos aqueles dos quais não nos lembramos. Então, em primeiro lugar, começamos pedindo a Deus um coração arrependido, um coração contrito. Em segundo lugar, nós confessamos os nossos pecados, as nossas falhas diante de Deus. E Ele é fiel para nos ouvir. Ele é fiel para nos perdoar. Em terceiro lugar, nós recebemos nosso Deus que é fiel, nosso Deus que é justo e também é muito misericordioso, nos perdoará e nos purificará, como está lá na primeira carta de João, capítulo 1, no versículo 9. Como o pai do filho pródigo, ele corre até nós ao primeiro sinal de que estamos de volta ao lar. Ele é generoso o bastante para nos dar presentes que nós não merecemos. É pertinente dizer que nós que seguimos a Jesus Cristo recebemos o gracioso sacerdócio de levar o perdão de Deus uns aos outros, como nos ensina João no capítulo 20, versículo 23. Meus irmãos, pelo poder de Cristo, concedemos às pessoas o espírito de perdão e compaixão. Todo o capítulo 18 do Evangelho de Mateus é dedicado aos ensinamentos de Jesus sobre dar e receber perdão. Leia Mateus no capítulo 18 e veja como o perdão é importante. Quando nós perdoamos, nós não fazemos o bem somente àquele que é perdoado, mas o maior bem que fazemos é a nós mesmos, tirando esse peso do nosso coração. Não anda por aí sem perdoar, não, carregando esse peso insuportável, não. Perdoa, porque o grande benefício quem recebe somos nós. Bem no meio dessa importante discussão, no capítulo 18, Jesus nos promete: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Mateus 18:18. É o que fazemos, ligamos a amargura e a dureza de coração. E nós também desligamos o perdão e a bondade de coração. Nós precisamos agir. Em quarto lugar, nós obedecemos. Não basta pedir a Deus um coração bom e um coração quebrantado, em que haja espaço para o arrependimento. Não basta confessar livre e abertamente as nossas ofensas. O chamado para a obediência está vinculado à palavra de perdão. Talvez nos venha à memória uma atitude farisaica, devemos confessá-la instantaneamente. Talvez nos lembramos de uma palavra rude que tenhamos dado, devemos procurar sem hesitação a pessoa ofendida e pedir-lhe perdão. Procurar sem hesitação. Talvez um antigo ato de injustiça nos venha aos nossos pensamentos que nós cometemos no passado, façamos a restituição imediatamente. Talvez no trabalho tenhamos a oportunidade de combater a injustiça. Na mesma hora devemos nos pronunciar e não nos calarmos diante da injustiça. Talvez vejamos a oportunidade de influenciar nossos familiares a fazer o bem. Não vamos desperdiçar essa oportunidade. Quando alguém tiver o intuito de fazer o bem, nós devemos nos unir a essa pessoa e dar força para que o bem seja feito, para que o bem vigore. Talvez um vizinho precise de ajuda.
Apressemo-nos a ajudá-lo. Por meio de tudo isso, experimentaremos a beleza e a alegria de obedecermos a Jesus Cristo. Quando nós agimos com bondade, agimos por amor a Jesus. Para concluir, lembro das palavras de Martinho Lutero, que dizia que a vida do cristão deve ser de arrependimento diário. Diariamente nos confessamos, diariamente nos arrependemos, diariamente viramos até virarmos para o lado certo. A oração de lágrimas é nosso primeiro auxílio nessa virada, mas nos dias de hoje poucos entendem como isso é feito. Que o Senhor nos ajude a entender que o pecado rompe a nossa comunhão com Deus. O pecado é sempre dirigido primeiramente contra Deus. A experiência de Davi pode ser comparada à de Isaías no capítulo 6, versículo 5, que reconhece a sua fragilidade e pecaminosidade humana quando viu a santidade de Deus. Diante da santidade de Deus, nós ficamos humilhados. Fundamentalmente, o pecado rompe a comunhão entre Deus e a humanidade. O perdão de Deus é o recurso divino para romper o pecado e restaurar a nossa comunhão com Ele e com os irmãos. O perdão de Deus é completo, como nos ensina o Salmo 103, versículo 12. O perdão de Deus é eterno, como nos ensina Isaías 44, 22. O perdão de Deus está sempre disponível, como nos ensina o Salmo 86, versículo 5. A morte de Jesus na cruz, meus irmãos, provê redenção a todos os que aceitaram o que Ele fez em favor deles na cruz. Que neste momento o Senhor toque e transforme definitivamente e de uma vez por todas o seu coração e a sua vida, de maneira que você viva e seja capaz de perdoar, seja capaz de viver em comunhão com as pessoas, porque em primeiro lugar nós devemos viver em comunhão com Deus, amar a Deus. Assim viveremos em comunhão com os irmãos e saberemos amar o nosso irmão quando nós soubermos amar a Deus. Que Deus te abençoe, que te dê força, coragem e fé na sua jornada. E não desista, porque o Senhor está com você e nunca, jamais te abandonará. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.